fome? Não? Que pena. É necessário que tenhamos fome da palavra de Deus constantemente. E eu vim com essa fome dessa palavra que transforma, que liberta e que traz salvação. Você também veio com essa fome? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Abrirem as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 14, versículos do 16 ao 24. Lucas, capítulo 14, versículos do 16 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a acusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, poder sentar. Vivemos dias em que convites importantes são feitos por Deus à humanidade. Convites que não são apenas formais, mas carregados da graça, urgência e propósito eterno para a vida do homem. A parábola da grande ceia que nós acabamos de ler, contada pelo próprio Jesus Cristo, nos apresenta um retrato profundo do reino de Deus, da generosidade divina e ao mesmo tempo a triste realidade da rejeição por parte de muitos. Como nós vimos, muitos rejeitaram a grande ceia que aquele rei estava dando. E nessa história um homem prepara uma grande ceia e convida muitos a participarem, como nós acabamos de ler. Tudo está pronto, a mesa ela está posta, e o convite é claro: vindo, que já está tudo preparado. Esse mesmo convite, ele é para os dias de hoje. Surpreendentemente, aqueles que foram convidados recusaram esse convite, apresentaram várias desculpas para aquele rei, negligenciaram o chamado, trocando o banquete mais interessante para os seus banquetes pessoais. Essa parábola nos desafia a refletir sobre como cada um de nós, eu, você, estamos respondendo aos convites que Deus tem nos dado, aos convites do Senhor para as nossas vidas. E ao mesmo tempo ela nos mostra a bondade de um Deus que não desiste. Ele não desistiu de mim, Ele não desiste de você, Ele não desiste de você, Ele não desiste dos homens. Hoje, ao meditarmos nessa passagem,
nessa palavra, nessa parábola da grande ceia, o Espírito Santo ele quer nos lembrar que a mesa está posta. Ele quer nos lembrar que o convite está nos sendo feito. Ele quer nos lembrar, sabe de quê? Que a decisão é nossa. Que a decisão é de cada um que aqui está nessa noite, diante da mesa que está posta diante de cada um de nós. Que possamos ouvir o chamado de coração aberto. Que não venhamos desperdiçar a oportunidade de participar do banquete preparado pelo nosso Deus, pelo Pai Celestial. Cada convidado dessa parábola apresentou uma justificativa ou uma desculpa esfarrapada. A compra de 5 juntas de boi, a inquisição de um lote de terra, outro apresentou um casamento, disse que não poderia ir. E lógico que não existe pecado em comprar terras, em comprar bois, muito menos em casar-se. Mas a questão desta parábola é outra. Essas pessoas, elas colocaram de lado a comunhão com Deus. Exatamente o que muitos ainda fazem nos dias de hoje. Buscam primeiro todas as coisas que julgam importantes. Se sobrar tempo, eu me dedico a Deus. Se sobrar tempo, eu vou à igreja. Se sobrar tempo, eu vou a EBD. Se sobrar tempo, eu vou evangelizar. Se sobrar tempo, talvez eu lembre de Deus. É assim que muitos estão vivendo hoje. Para desfrutar das coisas do Senhor, nós precisamos buscar as coisas de Deus. Buscam primeiro todas as que julgam corretos para si, mas esquecem das coisas que Deus tem chamado cada um de nós para fazer. Essas pessoas colocaram o convite de gozar de uma ceia especial, de gozar da comunhão do Senhor de lado, para gozar das suas próprias vontades, para desfrutar das coisas que eles estavam fazendo e realizando, que para eles eram boas e legítimas segundo o entendimento deles como homens. Mas deixou o que havia de melhor para as suas vidas. Desfrutar da plena comunhão com Deus e herdar a salvação. Porque quando participamos de um banquete na presença do Senhor, alcançamos bênçãos intermináveis, bênçãos maravilhosas, bênçãos transformadoras em nossas vidas. Mas para aquelas pessoas não havia tempo para desfrutar do que havia de melhor. Hoje ainda estão sem tempo para desfrutar desse banquete chamado salvação, chamado vida eterna. Muitos estão trocando o estádio de futebol por palavras, por praias, por divertimento, saindo dos seus banquetes espirituais para desfrutar dos banquetes infernais, fazendo sempre o que o Senhor tem revelado para cada um de nós. Com certeza desfrutaremos do seu banquete celestial. A salvação anunciada no Evangelho aqui que nós lemos, ela é comparada em certo momento com uma festa de casamento. O Senhor Jesus nos fala que um rei celebrou o quê? A bodas do seu filho. Uma farta provisão para todas as necessidades da alma humana. Há um suprimento de tudo quanto se requer para aliviar a fome e a sede espiritual, o banquete do Senhor. Perdão, paz com Deus, esse banquete nos traz uma vida de esperança neste mundo e uma glória no mundo vindouro, na eternidade com o nosso Senhor. São bênçãos retratadas diante dos nossos olhos em rica abundância, apresentado pela palavra de Deus, pelos seus ensinamentos, pelo que Ele nos traz e pelo que Ele nos mostra, o que alimenta
a nossa alma, o nosso espírito. É um banquete que você nesta noite está desfrutando. Não que o Anderson trouxe, mas que Deus está colocando diante de você. Toda esta provisão é devida ao amor manifestado pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo, por mim e por você. Ele disse, Ele deseja nos unir, restaurar-nos como sua família, família de Deus, como filhos queridos do Senhor. Ele quer nos vestir da sua própria justiça. O que Ele quer nos dar? Uma posição em seu reinado. E sabe o que? Nos apresentar isso que é o melhor. Jesus quer nos apresentar inculpáveis diante do seu Pai no último dia. No dia que Ele virá buscar a Ele. No dia que Ele virá para lhe encontrar com versos de números. E ao Evangelho do Senhor, esse Evangelho que nos alimenta, é um Evangelho que Ele oferta pão para o faminto, alegria para o triste, um lar para aqueles que estão desprezados, e sabe do que? Um amigo para aqueles que estão perdidos. É isso que esse Evangelho representa. É isso que esse Evangelho nos traz diante de cada um de nós. O Evangelho são exatamente as boas novas, e que nós podemos jamais esquecer o que lá em 1 João capítulo 4, versículo 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O fato que o convite do Evangelho, ele é amplo, pleno, generoso e ilimitado. Nessa parábola, se você parar para observar, o Senhor Jesus nos conta que os servos disseram aos convidados: tudo está pronto, vinde para as bodas. Da parte de Deus não há nada faltando para a salvação da alma dos pecadores. Tudo está pronto. Da parte dele, está tudo como deve ser. Ninguém jamais poderá dizer no fim que foi culpa de Deus porque não se salvou. Porque Ele está pronto, o banquete diante de sua vida. Ele está dizendo que tudo está pronto, mas que a decisão está com você, de seguir como aqueles homens que recusaram o banquete, ou seguir como aqueles famintos, pequeninos, invisíveis, que foram chamados e com fé lá estiveram naquela cena. O Senhor coloca a porta aberta diante da humanidade. Ninguém está excluído desse convite que Ele tem feito. Eficaz somente para aqueles que creem, para aqueles que querem ter uma vida diferente, um encontro com Jesus Cristo. Embora poucos são os que entram pela porta estreita, todos são igualmente convidados para entrar por ela. Ninguém está sendo excluído. A porta é estreita, mas cabe todos passar, um por um. Mas para lá passar, você tem que tomar uma decisão. A salvação ela é oferecida por este Evangelho do Senhor, mas ela é rejeitada por muitos daqueles a quem ela é oferecida. Nós que fazemos o evangelismo vemos muito disso. Você que prega a palavra do Senhor também vê muito disso. O Senhor Jesus nos conta que os convidados foram chamados pelo servo do rei, e eles não se importaram e se foram. Eles não ligaram para o convite e foram embora, justificando os seus interesses. E quando finalmente chegaram os convidados para bodas, aí o rei entra. E ele observa os que estavam à mesa. E o que acontece? Ele nota que ali há um homem que não estava de vestes nupcial. Não é assim que conta a parábola?
O rei perguntou como ele havia entrado ali, como ele conseguiu adentrar, vestido impropriamente. Mas ele não obteve resposta, e aquele rei ordena que amarra suas mãos e seus pés e lancem nas trevas. Sabe o que nós devemos aprender com isso? Aprendamos com a sabedoria através desta parábola. E sejamos diligentes em procurar confirmar a nossa vocação, o chamado que o Senhor tem nos feito. A nós também é dito, a cada um de nós que estamos aqui, que tudo está pronto. O Senhor está dizendo: vinde para as bodas. Não durmamos como os demais. Pelo contrário, é hora de vigiar. É hora de ser sóbrio. É hora de ser racional. O tempo, amados, ele é muito breve. O rei em breve ele entrará para ver os convidados. E nós somos os convidados. Já recebemos ou não a nossa veste nupcial? Você está pronto para a chegada do noivo? Essa é a grande indagação dessa noite. Essa é a grande indagação dessa palavra. Essa é a grande indagação de Jesus Cristo para mim e para a sua vida, pelo convite que Ele vem fazendo. Você já está com as suas vestes nupcial? Você já está pronto? Que jamais descansemos, que jamais venhamos perder essa essência de ter na ponta da língua essa resposta satisfatória de dizer: sim, eu estou pronto. Sim, eu estou com minhas vestes nupcial. Eu vou de encontro ao noivo. Que essas palavras soem diariamente em nossos ouvidos, em nossos corações. Que elas sonde o tempo todo o nosso coração. Porque muitos são chamados. Nessa noite há um chamado para esse convite. Mas a palavra diz que poucos serão escolhidos. Eu quero fazer parte dos poucos. Você também quer fazer parte desse povo? Ou você quer fazer de uma grande multidão que vai em sentido contrário à porta estreita e busca a porta larga? Não é a porta larga de prazeres. É uma porta larga que te leva à perdição, à morte espiritual. Te tira de perto de Deus e te leva para os braços do devorador. Concluindo, amados, o banquete, ele está pronto. A mesa está posta. O convite nesta noite está sendo enviado. E agora? A resposta está nas minhas, na sua mão, na sua mente, no seu coração, na sua boca. Essa parábola ela não é apenas uma história do passado. Ela também é um retrato do presente. Porque o banquete está para todos os homens, para toda a humanidade. Mas muitos têm dado várias desculpas. Não tenho tempo. Não posso porque minha família não é protestante, é católica, é espírita. Não posso porque eu vou trabalhar e não tenho muito tempo. Não posso porque eu preciso jogar o meu futebol e o domingo vai me tirar do meu futebol. Você está trocando esse banquete espiritual de salvação e de vida eterna por algo tão passageiro, tão rápido, que vai se acabar e não vai te levar à salvação. Deus continua a chamar. Ele continua a preparar o banquete da salvação, da comunhão e também esse banquete de vida eterna. Mas muitos ainda hoje continuam ocupados demais com a família, distraídos demais, ou indiferentes demais para aceitarem um convite que não vem de mim, que não vem de você, mas é um convite que vem de Deus. Aqueles que deram desculpas nessa parábola, eles perderam a oportunidade de sentar à mesa do rei. Mas os que estavam à margem,
Os que eram esquecidos, os pobres, os mancos, os cegos, os aleijados, esses entraram, esses assentaram à mesa do rei. Eles não tinham méritos, mas tinham sede, mas tinham fome. Não tinham posição, mas tinham disposição. Eles responderam ao convite, eles compareceram às bodas, eles vestiram as vestes nupciais. E hoje o Senhor continua dizendo: há lugar, a mesa está posta, há lugar para você, há lugar para alcançar o ferido, o esquecido, mas principalmente há lugar para o arrependido. Há lugar para aquele que deseja deixar tudo para trás e viver uma nova história com Cristo. Não permita que o seu coração resista. Não deixe para depois o que é eterno e troque a eternidade por migalhas passageiras. O rei está à porta. E em breve ele virá. E ele virá para ver os convidados. E já estamos vestidos com as vestes espirituais, com a veste nupcial. Já estamos preparados para esse grande encontro. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Que você ouça esse chamado como um eco do céu em seu coração. Vinde, que tudo está preparado. Levante-se, responda, entre, porque o rei está te esperando. Se você tem a certeza nessa noite, porque você já vestiu as vestes nupciais, se você tem a certeza nessa noite de que nada vai te tirar desse banquete, que nada vai te tirar de sentar no banquete do Senhor, de ter a certeza de salvação eterna, faça um sinal com o Senhor. Não deixe para depois. Não faça como aqueles que fizeram nessa parábola, que inventaram 1000 desculpas e não participaram do banquete do rei. Não é hora para trocar Deus por Satanás. É hora de dizer sim a Jesus Cristo, aquele que põe a mesa e que diz: vinde, que as bodas estão prontas. Se alguém, faça o sinal. Qualquer coisa no final do culto, após a nossa ceia, você pode procurar também o pastor Manuel, um dos diáconos da nossa igreja, algum irmão, e dizer: eu estou vestido com as núpcias e quero fazer parte do banquete celestial, do banquete da eternidade ao lado de Jesus Cristo. Amém. Que Deus pois os abençoe.